Você já vivenciou uma situação tão difícil que gerou um trauma? Como, por exemplo, um acidente, abuso sexual, violência, assalto, catástrofe? Foi algo tão impactante que você sofre até hoje? Ou então aconteceu recentemente? Eu me chamo Graciela, sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar da diferença dos transtornos que se referem ao trauma. Nós temos aqui o transtorno de estresse agudo e o transtorno de estresse pós-traumático. Vem comigo até o final desse vídeo porque tem tratamento, tem como você ficar bem mesmo diante de tudo que você passou. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o fato de você ter escolhido o meu vídeo para saber mais sobre trauma. É uma honra para mim ter você aqui. Se você gosta de conteúdos relacionados à qualidade de vida emocional, à saúde mental, já aproveite para se inscrever. Eu tenho como propósito de vida levar o meu conhecimento para as pessoas que estão em sofrimento emocional. Vamos lá. Qual é a diferença, em primeiro lugar, do transtorno de estresse agudo para o transtorno de estresse pós-traumático? Ele tem diferenças, mas a principal é a questão do tempo, tá? Então aqui, no transtorno de estresse agudo, o evento traumático acabou de ocorrer, então acontece do terceiro dia até um mês. É classificado como transtorno de estresse agudo. Quando passa de 30 dias, deixa de ser o transtorno de estresse agudo e passa a ser transtorno de estresse pós-traumático, o famoso TEPT, que as pessoas costumam chamar de TEPT, tá? E aqui de TEA. Para que a gente possa fazer esse diagnóstico, nós temos que considerar a idade. Neste caso aqui, eu estou falando da idade a partir de 6 anos, tá? Então, com menos de 6 anos, são outros critérios que nós temos que avaliar. O segundo ponto é que no estresse agudo, justamente a reação ela é muito intensa, ela é aguda. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e ela fica dentro desse período em grande sofrimento emocional. Aqui nós temos um sofrimento emocional não tão agudo, mas crônico, persistente. E por isso que ele pode levar a aparecer, continuar depois do agudo, 6 meses, 1 ano e até mais, né? E a pessoa fica ali sofrendo. Se não buscar ajuda, o quadro pode se agravar, pode levar para outras condições. Critério A. Então, a pessoa passou por um acidente, um assalto, violência, catástrofe, ela foi exposta a um evento traumático, tá? O que acontece nessa exposição? Ela pode ter vivenciado, testemunhado, ficou sabendo e era uma pessoa afetiva, né? Soube que, por exemplo, um filho sofreu um acidente, né? Pode também gerar o trauma e exposição repetitiva a um evento. Vamos pensar nos socorristas, né? Ou dos policiais que atendem acidentes em BRs. Por exemplo, sempre lidou com acidentes de trânsito, mas aquele acidente em especial foi algo que foi muito difícil e muito marcante e pode desencadear o transtorno. Aí nós temos aqui o critério B. O critério B, ele se refere a sintomas e nós temos que considerar dentro do critério B, então tem que primeiro fechar o critério A. No critério B, ele tem que ter um ou mais, tá? O que seria um ou mais? Estar vivenciando os flashbacks. Então a pessoa fica vindo na mente dela a cena, o que aconteceu. Lembranças intrusivas, ela tenta não pensar, mas os pensamentos vêm a todo momento. Pesadelos, né? O DSM-TR5, que é o nosso manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, ele traz como sonhos, né? Mas são sonhos que são pesadelos, né? Então, pesadelos, sofrimento psicológico intenso. Então, realmente vai comprometer a pessoa de forma cognitiva, de forma emocional e também de forma física, porque a pessoa tem reações fisiológicas. Então, quando a pessoa
passou pelo evento e já apresentou um sintoma ou mais, e esses dados aqui, eles são característicos tanto do estresse agudo quanto do traumático, nós já começamos a pensar em um transtorno. Um comportamento comum de pessoas que passam por traumas é o critério C, que é a evitação. A pessoa evita as situações que podem remeter ao momento traumático que ela passou. No critério D, nós temos alterações negativas cognitivas e também de humor. Então, por exemplo, a pessoa tem uma incapacidade de recordar do momento em que aconteceu o evento traumático. Já no critério E, é analisado a reatividade, a hipervigilância, a pessoa fica em estado de alerta, ou então o sobressalto, toda hora ela se assusta. E eu vou contar aqui uma experiência pessoal. Eu sofri um acidente, não foi grave, eu não estava errada, um carro bateu na minha lateral. E aí, tudo foi resolvido, mas nas minhas questões psicológicas eu fiquei com um certo trauma que não foi tão grave, não chegou a fechar os critérios para o estresse agudo, nem evoluiu para TECT, mas o que aconteceu comigo? Toda vez que eu estava dirigindo, depois do acidente, eu tinha a sensação que vinha um carro bater na minha lateral. Então eu fiquei bastante tempo em estado de alerta, de hipervigilância. Por exemplo, quando eu ia fazer qualquer manobra, que eu saísse da minha faixa, alguma coisa, eu já dava uma olhada, ou então quando um carro parava muito perto de mim, eu tinha a sensação de que ele iria bater em mim. Ele estava só fazendo a curva, e nesse caso desse acidente, o cara se perdeu mesmo e invadiu a minha faixa. Mas eu fiquei com essa sensação por muito tempo. Então não fechei critérios, não foi mais grave, mas só isso já incomoda muito. Demorou para passar essa sensação de que alguém ia bater em mim. E os critérios F, G e H tratam da perturbação que ocorre diante de tudo isso que a pessoa está passando. E como lidar? Como tratar um trauma ou como tratar já um transtorno? No meu caso, que foi traumático para mim ali a questão do acidente, mas não fechou os critérios, a estratégia foi não desistir da direção. Então, aos poucos, eu voltei a dirigir. No começo eu fiquei um pouco assustada, mas eu voltei, né? Demorou para eu passar naquela rua, mas depois eu consegui passar. Então, são situações onde você vai se aproximando, você faz uma exposição graduada. Nós usamos essa estratégia dentro da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde vai ajudando a pessoa a uma dessensibilização e uma aproximação do evento traumático. Então, no meu caso, não precisei de terapia, não precisei de psiquiatra. Mas eu sempre aconselho, se você se identificou com o que eu falei aqui, busque um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, né? Se for necessário vai fazer os dois, um vai encaminhar para o outro, mas é importante que você saiba se é um transtorno ou se é só um trauma. Se aconteceu recentemente e você está em grande sofrimento, você pode estar no agudo. Se já faz um tempo, o que é muito comum no consultório, já é o transtorno de estresse pós-traumático. Porque as pessoas não buscam a ajuda aqui, às vezes até por condições emocionais, não teve alguém que falou assim, não, você precisa de terapia nesse momento, né? Ou não teve acesso, e daí quando vai buscar já não é mais o agudo, ele já é o transtorno do estresse pós-traumático, que pode acontecer 3 meses depois, 6 meses, 1 ano. Então, sempre vamos descartar transtorno, porque o transtorno, eu costumo dizer que ele é uma porta aberta para outros transtornos. Então, por exemplo, você está aqui sofrendo muito no pós-traumático, você sofre com um trauma na tua vida e você não buscou ajuda. Isso pode evoluir para a depressão, isso pode evoluir para ansiedade, isso pode evoluir para pânico. Nós chamamos isso de comorbidade. Então, não deixe que algo que está te incomodando tome uma proporção maior. O transtorno, ele tem tratamento e, no caso, todos os transtornos, mas especialmente do que eu estou falando aqui hoje, dos transtornos de trauma, relacionados ao trauma, precisa de
tem tratamento, mas precisa fazer certinho. Às vezes você está no nível que só a terapia já vai resolver. Às vezes vai precisar do medicamento também, né? A pessoa já está em sofrimento físico, emocional há bastante tempo. Não só a terapia, ela trata a causa e trata sintoma também, mas depende do nível, se é moderado, se é leve ou se é grave. Aí precisa dessa avaliação até mesmo para a gente entender a necessidade do medicamento. E o próprio psiquiatra, se a pessoa procura primeiro um psiquiatra, ele vai fazer indicação do psicólogo para que a gente possa trabalhar essas ferramentas, né, e você possa voltar a ter qualidade de vida, mesmo diante da dor e do sofrimento. Se você gostou desse vídeo, comente aqui. Eu vou ficar extremamente feliz com a tua participação, porque eu paro as minhas atividades para fazer essa atividade aqui que eu gosto muito, mas é muito bom quando a gente recebe uma curtida ou então um comentário, gostei, fez diferença, abriu meus olhos, eu vou buscar ajuda. É muito legal quando tem essa interação, porque a gente vê a audiência realmente participando ativamente do canal. Fico muito feliz. Também já aproveita e compartilhe com pessoas que você considera que possam estar precisando de ajuda, né? Uma pessoa que às vezes é muito próxima de você e que você acha que esse vídeo vai ser relevante para ela. E às vezes, numa atitude de compartilhar, a pessoa se identifica e fala: vou buscar tratamento. Também te convido a ficar no canal e assistir os outros conteúdos que são relacionados à qualidade de vida e saúde mental. Um grande abraço para você!